Manhã do dia 14 de novembro de 2024, RádioCast aqui na programação da Sonora FM. Como eu falei anteriormente, aquele bate-papo bacana de todas as manhãs, e hoje a gente vai falar com o Dr. Jader, com o Dr. Felipe, da Eleve Odontologia, e falar sobre implantes dentários. Afinal, a Eleve é especialista em implantes dentários. Bom dia, doutores, bem-vindos. Bom dia, Arnaldo, tudo bom? Primeiramente, quero agradecer pelo espaço aí. Parabéns pelo programa. E para começar também, hoje é aniversário do meu filho. Opa! Tá fazendo 3 anos de idade aí. A gente pisca o olho, eles já crescem, né, bicho? Então, mandar um parabéns aí pra ele, dizer que eu amo muito ele aí. Deixar registrado. Como é o nome dele? Joaquim, deixar registrado aqui. Exatamente. Dia 14 de novembro de 2024. Isso aí. Esse registro do aniversário do Joaquim. Com certeza, brigadão, viu? Muitíssimo bom dia, né? Também parabenizo muito pelo programa aí. Vamos bater um papo aí bem bacana, aí, explicando um pouquinho aí, principalmente qual que é os nossos diferenciais aí, né? Exato. Que a gente busca, né? E o que a gente pretende aí entregar aí para essa cidade de Farroupilha aí. Fui muito bem recebido lá na Eleve, quero passar isso para vocês, deixar aqui registrado também. E que bom receber vocês aqui hoje. E para a gente começar de uma maneira muito básica, assim, muito básica mesmo, o que são os implantes dentários e para quem eles são indicados? Perfeito. Sabe que a gente recebe bastante essa dúvida lá na clínica e a gente, poxa, né? Será que eu tenho que fazer implante? Para quem que realmente precisa de um implante, né? Então, o implante dentário, ele tá muito focado naquele paciente que perdeu um ou mais dentes, né? Usa alguma prótese móvel, uma prótese removível, né? De tirar da boca, de colocar... E realmente busca uma qualidade de vida maior, né? Então a gente consegue substituir aquele dente perdido com um implante dentário que nada mais é do que a colocação de um dente novo de forma fixa ali, né? Então devolve toda a mastigação, toda a qualidade de vida. A gente tem pacientes aí que estavam há 20, 30 anos realmente buscando um tratamento, tendo muita dificuldade às vezes de comer aquele alimento favorito dele, né? Uau. Ele tá lá, deixa de frequentar lugares lá no domingo, almoços de família, em decorrência da vergonha de sorrir, de mastigação mesmo, né? E por uso de uma prótese lá que por muitas vezes a gente vai deixando as coisas, né? E se encontra numa situação complicada e a gente consegue reabilitar o paciente. E nesses momentos é muito mais gratificante para nós, né? Do que realmente para o paciente. Porque é um ato que a gente consegue devolver uma autoestima que estava guardada lá há muitos anos, né? O implante seria quase vamos dizer assim, um substituto natural da dentadura. Da dentadura ou de um dente individual também, né? E o foco dos nossos pacientes, o principal dos nossos pacientes, a gente pega muito aquele paciente que muitas vezes foi de uma geração passada nossa, né? Então, às vezes, o próprio exemplo do meu pai, né? O meu pai, os meus avós não conseguiam passar muito bem para ele a maneira de cuidar bem dos dentes. E o que acontece? Sim. Perdeu os dentes muito novo e acostumou com uma odontologia muito antiga, que era uma odontologia que realmente os pacientes eles não gostavam de ir ao dentista. Era um sinônimo de alguma coisa ruim. Sim. Aí eles chegam na Eleve e eles encontram totalmente oposto disso, né? É um ambiente que literalmente a gente gosta de falar, a gente trata as pessoas, a gente não trata a boca das pessoas. A gente não consegue separar a boca, separar o dente daquele ser humano. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu valor, cada um tem os seus medos, os seus desejos, e a gente personaliza muito isso para eles. E aí a gente faz com que esse paciente que ele está jogando o sonho dele para cada vez mais distante, ele realmente chegue lá e ele fale assim, poxa, eu nunca tive um contato com algo parecido. Eu nunca tive uma experiência dessa, eu nunca fiquei tão seguro com o meu tratamento. Então, a gente desmistifica um pouco essa situação que ele tinha lá do passado dele, que a odontologia era alguma coisa que não era prazerosa. Muito pelo contrário, a odontologia, os implantes, vai devolver os prazeres da vida dele. Exato. Né? Vai fazer com que ele volte a mastigar, se alimentar, como o doutor falou, e principalmente entendendo muito o paciente.
né? Entendendo o que ele busca, o que ele quer e respeitando muito, assim, os desejos dele. Exato. Te ouvindo falar, doutor, e ficou muito transparente na fala, mas eu quero dar um destaque, assim. A abordagem da Eleve, ela é humanizada, a gente pode Muito, dizer assim. Muito. Uhum. E aliada a essa tecnologia moderna. Exatamente. Um dos nossos pilares ali, quando a gente idealizou a Eleve, foi realmente a gente personalizar o atendimento para o nosso paciente. Então, tanto quanto a humanização, né, como o paciente ele ter um tratamento máxima qualidade, né, e também com uma tecnologia inovadora. É realmente o que a gente busca dentro de Farroupilha. Isso é ótimo. A gente falou ali sobre... o Dr. Felipe falou, por exemplo, vai devolver ali a funcionalidade da mastigação, autoestima, mas eu acredito que são muitos outros benefícios depois que se faz um implante, né? Imagino que até como um todo na área óssea, assim, da face, né? Tem uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, né? A gente trata o início do órgão digestivo e nunca é somente dente e boca. Claro. Então, tem muitos pacientes nossos que eles estão lá sofrendo com refluxo, com uma sensação de mal-estar, um problema intestinal, né? Um intestino desregulado. E aí, hoje, eu tenho o meu próprio médico, que é o meu gastro, ele me indica muito paciente, porque ele está lá, está examinando o paciente, ele fala assim, o problema não é o estômago, não é o intestino, o problema é a boca. O problema precisa é a mastigação. Iniciar ali. aqui para não sobrecarregar o teu estômago, porque aquilo ele vai liberar muito ácido e vai fazer o quê? Vai te fazer uma queimação, aí tu não se sente bem, né? E, obviamente, né, reforçando também o que tu falou ali, trazendo o melhor para o paciente, né? O que seria o melhor para essa pessoa? Provavelmente não vai ser o que seria o melhor para outra. Então, a gente consegue personalizar cada paciente como se fosse algo individual. Gostei Exatamente. disso. Tem um recado aqui para você que é apaixonado por vinho, ou então quer descobrir novos sabores, ou melhor ainda, quer começar a conhecer o mundo dos vinhos. Você precisa conhecer o Vino, um lugar onde você pode apreciar mais de 150 rótulos de vinho do mundo todo, e vinhos que são dificilmente encontrados por aí. Você pode degustar em taças e pagar exatamente pelo que você consumiu. É a política do vinho, a democratização do vinho no Vino Wine Bar. Além disso, a tua experiência vai ser completa, porque é um lugar lindíssimo, totalmente instagramável. E tem outro diferencial que é muito bacana. Você tomou um vinho da Áustria, por exemplo, e você se apaixonou por esse vinho, você pode levar a garrafa para casa com um belo de um desconto. Vino Wine Bar, onde a regra é não ter regra. De segunda a sábado, a partir das 5h30 da tarde, na Coronel Pena de Moraes 166, e a sua reserva pelo WhatsApp 549-9917-9918, facinho, 9917-9918, Vino. É bom o vinho, doutor? Sempre bom. É bom o vinho, né, doutor? É bom, né? E no Vino, essa experiência nova deles, que a gente pode ali falar a minha experiência, tá? Um vinho da Áustria, outro do Paquistão, outro da Argentina. Exato. É uma experiência, né? Exatamente. Ótimo. A gente estava falando sobre a humanização e acho que isso é importante aliado à tecnologia, exatamente como a Eleve faz. Eu estou curioso como é que funciona o processo de, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um implante desde a primeira consulta. O que vai acontecer com ela? É tudo ali dentro? Vocês precisam mandar para outros lugares, por exemplo? Como funciona? Perfeito, ótima pergunta, Arnaldo. Ali na Eleve, né? A gente conta com uma estrutura completa, então, para receber o paciente, e realmente ele não precisa, por muitas vezes, o que nós fazíamos, né? Quando nós íamos lá no dentista, a gente ia fazer a avaliação ali com o profissional, e aí ele tinha que se deslocar, né? Fazer, de repente, algum exame fora, e depois retornava para dar algum possível diagnóstico, enfim. Ali na Eleve a gente focou realmente num centro odontológico especializado para todas as áreas. Então, através disso, a gente consegue fazer tudo ali na clínica. Então, a gente tem um espaço com uma tomografia computadorizada, 3D,
onde a gente consegue já fazer o diagnóstico do tecido ósseo ali, se o paciente realmente tem estrutura óssea para pôr o implante ou não tem, né? A gente já consegue fazer isso já na primeira consulta de avaliação. A gente faz raio-x panorâmica também para diagnosticar possíveis lesões de cárie, né? Algumas questões que o paciente vem a ter, e a gente faz tudo isso já na primeira consulta. A pessoa ela pode ter, pela falta do dente, uma deficiência óssea. Isso? Perfeito. Que fica tipo meio murchinho, assim, que a gente Perfeito, vê. exatamente. Conforme for passando os anos, né, com aquela perda do dente, é natural a gente ir perdendo o osso. Isso acontece muito, né? Olha só. Os pacientes mesmo eles já falam, olha, eu tô sentindo que aqui já baixou. Eu tô sentindo que a minha gengiva, como você mesmo falou, murchou. Sim, né? sim, E sim, o maior sim. medo deles é que ele não tenha osso para ter que botar o implante. E aí hoje com as nossas técnicas, que são o quê? Cirurgias, né, com implantes dentários, para a gente conseguir fugir do enxerto ósseo, a gente consegue devolver os dentes do paciente em 95% dos casos sem a necessidade de enxerto ósseo. Olha que bacana. Que é o que antigamente fazia o paciente perder muito tempo num tratamento, né? Então, fazia um tratamento, era 18, 20, 24 meses tratando. E tem alguns pacientes nossos, né, doutor? Que a gente, em 7 dias, consegue devolver. Um paciente que usava dentadura há anos e aí perdeu todos esses dentes lá na infância dele e não queria pensar em melhorar porque achava que não tinha osso. Com as técnicas, com os exames. E detalhe, o paciente, em alguns casos, pode fazer esse procedimento até dormindo, porque hoje a gente também conta com a sedação, né? Sim. Então, vai um médico especialista, faz a sedação, o paciente dorme, acorda, está feito o procedimento. Com um sorriso renovado. Então, isso é o que mais nos presenteia, assim, né? E sem contar que muitas vezes a gente é convidado a comer um churrasco na casa do paciente, né? Claro, E, Que é a melhor parte, né? a gente gosta, né, Exato, doutor? Então a gente não tem como negar. A gente fala com certeza, né? Só que eu e o Dr. Jadson somos do time da mal passada. Daí a gente tem que negociar com o paciente. Exato, acertar o ponto, né? Eu achei muito interessante isso. Era um processo longo, de até 24 meses, e que hoje vocês podem fazer em até 7 dias. Exato. Exatamente. Tem uma paciente nossa, contar um pouquinho de uma história. Uma paciente que passou pela odontologia que o doutor mencionou antes, né? Então ela tinha lá seus 12 anos, né? Eu até hoje, é o meu recorde, né? O paciente com 12 anos removeu todos os dentes da arcada superior e fez uma dentadura, né? Botou uma prótese móvel. E aí ela chegou na nossa clínica, eu não sei te precisar ao certo, mas em torno de 65 anos, né? E ela tinha realmente esse receio de não ter mais a estrutura óssea, né? Certo. E aí a gente, com a nossa técnica, né? A gente conseguiu devolver um sorriso fixo para ela em 10 dias. Então, realmente um tratamento que antigamente se levava 1 ano e meio, 2 anos com enxerto ósseo, a gente conseguiu em apenas 10 dias devolver o sorriso dela lá, inclusive para ela passar agora as festas de final de ano sorrindo bem e comendo o alimento que ela tanto merece. Claro, não passei por isso, mas eu consigo até imaginar a mudança na vida, de autoestima, é uma Perfeito. transformação totalmente acessível hoje, né? Exatamente. Porque ninguém merece passar pela situação desconfortável de ter que escolher o que pode e o que não pode comer. Então, sentar numa ceia de final de ano com as pessoas que mais ama e olhar e falar, não, essa farinha é crocante, eu não posso comer porque eu não consigo triturar. Ah, não, eu só posso comer num churrasco um galeto, um salsichão porque é mais macio, porque eu não posso comer a costela que eu tanto gostei. Então, eu digo assim, ó, com o passar dos anos, né, o tempo, ele age com todo mundo. Ele age com quem é mais novo, com o meu filho, com meus pais, com todo mundo. E o prazer do paladar, o prazer da alimentação, eu digo assim, é o único prazer que a gente vai levar para sempre na nossa vida. Exato. Porque conforme, né, hoje eu tenho 38 anos, eu gostava de jogar futebol, hoje não é mais o mesmo atleta, né? Sim. Então a gente já sabe que não é mais a mesma coisa. Então assim, as pernas não funcionam mais como era antes, né? Mas poxa, o prazer alimentar, a gente vai levar ele sempre junto. Então ninguém merece ter que escolher o que
pode e o que não pode comer. Né? Eu falo para o meu paciente que quando a gente quer, o que a gente quer é curar ele. E quando a gente fala em curar o paciente, o que é curar? Eu falo para ele que é você poder comer tudo o que você gosta. Exato. Se você gosta de comer uma costela, você vai comer costela. Se você gosta de comer uma massa, você tem que comer uma massa. Você não pode se regrar disso, né? É muito... Eu vou até para um lado meio filosófico da conversa aqui. Você usou a palavra cura. Se a gente não comer, a gente morre. Então, através da alimentação, a gente está vencendo a morte. Com certeza. É realmente uma cura, porque tudo começa na mastigação, como a gente falou antes. Teu corpo vai funcionar melhor, teu estômago, teu nutrição intestino. Da gente, né? Realmente, não somente a estética, mas é a autoestima e uma transformação geral do corpo através do implante, com certeza, né? Com certeza. Exatamente. E a gente, realmente essa cura que o doutor falou, né? Se a gente for entender qual que é o final dessa cura, mas não menos importante, é realmente a autoestima do paciente. Exato. Né? Que realmente entra nesse processo dessa cura, né? Eu tenho uma pergunta aqui que veio do WhatsApp e quero passar para vocês. Só que ela não veio identificada, mas ela diz assim: quais os principais cuidados que eu preciso ter após o implante, o tratamento, ela colocou aqui. Perfeito, ótima pergunta, né? Os principais cuidados, então, né? Realmente, a cada de 6 em 6 meses, a gente tem que buscar, né, a clínica para a gente fazer uma nova tomografia que a gente faz lá e uma nova panorâmica para controle, né? Certo. A gente sempre dá todos os implantes que a gente instala na Eleve, mediante essa revisão de 6 em 6 meses, a gente dá a garantia vitalícia do tratamento, né? Então, os pacientes que colocam os implantes ali, eles fazem realmente essa revisão que tem que ser feita de 6 em 6 meses para acompanhar como é que está esse implante, se precisa realmente fazer uma higienização mais adequada ali na área, né? Para evitar riscos ao longo do tratamento. Fazendo assim essas revisões, a gente realmente sempre disponibiliza a garantia vitalícia do implante. E uma garantia vitalícia. Vitalícia realmente transformando vidas. A gente chegou num ponto comum aqui. Exatamente. Eu quero deixar o contato da Eleve para quem tá para quem tá nos ouvindo e quer tirar uma dúvida, quer marcar uma avaliação, enfim, WhatsApp, facinho, 549-9900-9100. Exatamente. Fácil de decorar. 9900-9100 ou diretamente na clínica, na Barão do Rio Branco, 151, no centro, quase em frente ao Andreassa ali. Perfeito, ponto exatamente. De referência ótimo, clínica lindíssima. Parabéns pelo bom gosto. Obrigado. Lindíssima, uma vibe muito boa de toda a equipe. Eu acho que assim como eu, os ouvintes também estão com uma dúvida. Sim. Que posição que o Dr. Jader jogava lá quando ele não tem mais... Exatamente. Sacanagem, né? Sacanagem. Fica agora questionamento. Tu sabe que a gente era versátil, né? Eu costumo dizer assim, a gente jogava tanto de um lado quanto do outro. Isso aí. Mas era mais defesa, mais ataque. Não, mais defesa. Mais defesa. Tem que ir e voltar, não é fácil também, né? A gente não, prefere guardar a posição, né? Feijãozinho com arroz, não compromete o time, domina e toca rápido. Isso é o chave. Exatamente. Chave. Olha ali, como jogava o Chave no Barcelona. Igualzinho, mesma coisa. Perfeito. Que bom receber vocês aqui. Voltem sempre. Com Quero certeza. que vocês voltem pra gente falar sobre outros assuntos. Odontologia é muito ampla. Tem muita coisa que a gente pode falar. Receber algumas perguntas que eu vou separar também para o nosso próximo encontro.